Deus é fiel. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Glória a Jesus. Deus está neste lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Terça-feiras estaremos aqui, irmãos, às 19h30. O culto é de 1 hora na terça-feira, amém? Os irmãos que puderem estar conosco, venha em nome de Jesus. Os que encontraram, digam amém. O versículo de número 4 diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Amém. Meus queridos irmãos, quero deixar aos irmãos esse texto que é muito conhecido da Igreja do Senhor. É importante que o nosso coração esteja atento à voz da palavra de Deus aos nossos corações. Quando nós fazemos menção deste acontecimento de suma importância na vida dos discípulos de Jesus, nós temos ciência de que o Senhor, Ele é poderoso para alcançar as nossas vidas através da sua palavra. Amados irmãos, Jesus está no início do seu ministério. O evangelista Lucas, ele descreve alguns acontecimentos na vida de Jesus, a iniciar, de que Jesus, ele sempre estava nas sinagogas, sempre proclamando o evangelho do reino. O capítulo 4 nos informa que Jesus, ele sempre esteve presente nas sinagogas para ali aprender a palavra de Deus. E fato é que a Bíblia descreve, no último versículo do capítulo 4, que Jesus pregava. Ele pregava nas sinagogas da Galileia. Jesus, ele tinha este propósito, este objetivo principal, de anunciar o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação nas sinagogas da Galileia. Porém, o evangelista Lucas, ele descreve que neste fato acontecido, Jesus estava no mar, junto ao mar da Galileia, que é também conhecido, irmãos, como o lago de Genezaré. Se os irmãos procurarem a história deste mar, que na verdade é um lago, é conhecido também o mar de Tiberíades. Nós vamos encontrar
que ali Jesus, com a maior parte dos seus discípulos, acostumava estar neste lugar. Tanto Pedro como seus irmãos eram pescadores, e eles davam a sua vida naquele local para fazer pescas, pois eles viviam disto, eram a profissão deles. Mas neste dia, a Bíblia diz que pela manhã, a multidão apertava o Senhor Jesus para ouvir a sua palavra, para ouvir a palavra de Deus, porque aquela multidão sabia que da boca de Jesus saía palavras de vida eterna. Glória a Deus. Sendo que a multidão os apertava, Jesus então, ele sobe em um dos barcos que ali estava, a qual a Bíblia descreve que era o barco de Simão Pedro. E ele, entrando naquele barco, a Bíblia diz que ele ensinava o povo daquele local. Ele usava aquele barco como um púlpito, para que a palavra de Deus alcançasse toda aquela multidão. Porém, irmãos, a Bíblia declara que Pedro e os seus companheiros haviam passado uma noite inteira pescando. Era comum, era natural para eles passarem a noite em alto mar para pegar o maior número de peixes possível, pois quanto mais pegassem, melhor seria o seu dia. Mas aquela noite, eles buscaram por cardumes de peixes a noite inteira. A Bíblia diz que eles lançaram a rede a noite inteira. Eles procuraram pescar, como já era de costume, a noite toda. E já era de manhã, quando Pedro estava lavando as redes. Esse termo que nós encontramos no texto, dizendo que ele lavava a rede, nos quer ensinar alguma coisa. Pois Pedro, com toda a sua experiência, ele não conseguira pegar sequer um peixe. Ele não conseguira pescar nada. Então, ele estava lavando as suas redes, na expectativa de que na próxima noite seria uma noite melhor. Seria uma noite trabalhosa, mas a expectativa era grande de pegar peixes. Mas Jesus havia emprestado o seu barco para ensinar aquela multidão. É interessante que a Bíblia ressalta que Jesus não somente pregava, mas ele ensinava. Principalmente ensinava, porque o povo estava atento às palavras que saía da boca de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, acabando de ensinar do barco à multidão, ele dá uma ordem a Simão Pedro. Ele diz: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus sabia que eles haviam trabalhado a noite toda, que eles não tinham pego nada, mas a ordem de Jesus foi enfática: faze-te ao mar alto, ou seja, procure águas profundas e lance as vossas redes para pescar. Queridos irmãos, de forma natural, Simão, ele disse: mestre, nós já temos feito a nossa parte, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. É como se Pedro quisesse dizer o seguinte: o mar não está para peixe, nós lidamos com isso e nós não conseguimos
pegar nenhum peixe. E veja, Pedro, ele é enfático em dizer: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Porém, o texto tem um ponto e vírgula, porque ele diz: mas, por que mandas? Veja que Pedro reconhece que Jesus não havia pedido, Jesus havia dado uma ordem para ele. E ele entendeu a ordem de Jesus para ele. Ele diz: mas por que mandas? Lançarei a rede. Irmãos, aquele ciclo de atenção, aquele ciclo de obediência, revelaria que seria um trabalho muito grande para Pedro ter que retornar ao mar com a sua embarcação e poder lançar a rede novamente, conforme Jesus estava ordenando. Mesmo que fosse trabalhoso, ele diz: olha, a nossa expectativa é nenhuma, mas como o Senhor nos mandou fazer, nós faremos. Glória a Deus. O segredo da vitória está em obedecer à voz do Mestre, é atender à voz do Mestre, mesmo que isto seja uma determinação da parte dele. Simão Pedro, ele ainda não tivera com o Senhor nenhuma experiência fora do comum até então. Pedro, ele não tivera, de fato, um encontro como aquele que marcaria a vida de Pedro para sempre, e não somente a dele, mas também a daqueles que estavam juntamente com Pedro, que era Tiago e João, filhos de Zebedeu. E a Bíblia diz que estes eram companheiros de Simão na pescaria. Outro sim, meus queridos, Simão era conhecido como Simão Pedro, mas neste texto, de forma enfática, Lucas nos revela que Jesus o chama de Simão, porque o nome Simão mostrava a fragilidade daquele homem pescador. Simão demonstrava que ele era fraco, que ele era falho, pois o seu nome denotava isto. Mas Jesus tinha uma obra a realizar na vida de Simão Pedro. Jesus tinha algo a revelar para Simão Pedro. Simão Pedro, ele teria sobre o seu coração, cairia sobre ele um grande temor diante do Senhor Jesus naquela manhã, pelo fato dele ter um coração disposto de dizer: porque mandas, lançarei a rede. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que eu vejo Simão Pedro dizendo aos seus companheiros: ele nos ordenou para lançar as redes, nos ordenou para procurar águas profundas e lançar as redes. E parece que eu vejo os companheiros perguntando: e tu vai? Ele diz: nós iremos, porque as redes já estão lavadas, já estão prontas para a pesca. Segundo a palavra dele, vamos lançar a rede no mar e vamos ver o que acontece. Amados, Pedro fazendo assim, a Bíblia diz que colheram uma grande quantidade de peixes. Uma grande quantidade de peixes. Talvez em toda a história da vida de Simão Pedro, ele, poucos momentos, vivenciara uma pescaria tão boa quanto aquela. Pois já sendo de manhã, com toda a experiência que ele tinha sobre pescaria, ele sabia
que haveria muitas impossibilidades disto acontecer. Mas conforme Jesus ordenou, ele fez. E porque ele fez, a Bíblia diz que as redes ficaram tão cheias de peixes, que já rompia-se-lhes as redes. Aleluia, glória a Deus. Ficou tão pesada, que eles pensaram que as redes do seu barco iriam se romper. Queridos irmãos, é maravilhoso quando nós observamos o milagre do Senhor acontecendo em nossa vida. Porque Pedro aceitou o desafio proposto, e porque ele aceitou, então aconteceu um grande milagre na vida do apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que a quantidade de peixes foi tão grande que rompia-se-lhes a rede, e foi necessário eles fazerem sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. Ele pediu ajuda para tirar aquela quantidade de peixes do barco naquela manhã, no mar da Galileia. A Bíblia diz que a quantidade foi tão grande que se encheram ambos os barcos. Ambos os barcos, não somente um barco, mas o outro também se encheu de tantos peixes, de maneira tal que quase iam a pique. A experiência que Simão Pedro passa a viver naquela manhã era uma experiência anormal. Era uma experiência que ele nunca, jamais vivenciara em sua vida. Ele, como profissional na área, ele sabia que o que estava acontecendo não era normal, não era comum, mas conforme ele havia obedecido à ordem do Senhor, então ele estava colhendo uma grande quantidade de peixes para o sustento da sua casa e da sua família. Amados irmãos, o Senhor Jesus estaria permitindo na vida de Simão Pedro um grande sinal. Algo de especial estava acontecendo naquela manhã, porque o Senhor estava manifestando o seu grande poder, dando uma ordem para que eles lançassem a rede e retirassem do mar uma grande quantidade de peixes. Mas olha o que lindo que a Bíblia vai declarar. A Bíblia diz que, vendo isto, Simão Pedro, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Glória a Deus. Um temor tão grande se apoderou do coração de Pedro, que ele se prostrou aos pés do Senhor e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Eu não sou digno do que está acontecendo aqui. Eu nunca vi algo tão semelhante acontecer como esta manhã. Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Eu não sou digno de estar diante da sua presença. Eu não sou digno, eu não sou capaz de estar diante da sua presença, porque o espanto se apoderou do coração de Pedro, aleluia, e também de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Amados irmãos, talvez você esteja como Simão Pedro. Talvez você não espera nada de melhor na tua vida. Talvez um dia após o outro, você venha até questionar se continuará sendo desta forma. Muita tristeza, muitas incertezas, muitas dúvidas. Embora haja
certa expectativa no seu coração, mas parece que as coisas não se resolvem para você, parece que as coisas não se resolvem para a tua família, mas você continua batalhando, você continua lutando, na mesma expectativa em que Pedro estava. Muitas vezes as nossas experiências alimentam o nosso coração com novas expectativas para o dia de amanhã. E talvez o que você espera é para amanhã, mas o que o Senhor tem para você é hoje. É hoje o que o Senhor tem para a tua vida, mais do que podes imaginar, mais do que você pode esperar, mais do que você pode projetar para a tua vida. Aleluia! Se você aceitar o desafio do Senhor ordenando, dizendo: procure águas profundas. Deixa eu te dizer uma coisa: águas profundas são novas experiências que você poderá ter com o Senhor. O Senhor está te convidando para que você tenha coragem, para que você acredite em sua palavra e seja obediente à sua voz, porque Ele tem muito mais do que você espera. Você tem um barco, você tem uma rede lavada, você tem tudo preparado, o que falta é o essencial. Eu vou dizer o essencial, o Senhor Ele tem e pode te dar. Aleluia! O Senhor pode mostrar o caminho que você precisa conhecer, para que você entenda que o essencial é com o Senhor. Aquilo que você não pode fazer, Ele tem poder para fazer. Aquilo que é impossível para ti, é possível para Ele. Então somente ouça a voz do Espírito Santo soando ao teu coração. Faze-te ao mar alto. Ao mar alto requer disposição, requer disposição, requer determinada habilidade. Procurar águas profundas nas horas daquela manhã, depois de uma noite inteira de trabalho, precisa ter disposição. Precisa ter disposição. Talvez alguma coisa roubou toda a tua esperança. Talvez algo na jornada da tua vida tenha roubado toda a sua expectativa. Mas ouça a voz do Senhor falando através da sua palavra nesta noite para você. Glória a Deus. Lança-te ao mar alto. Lançar precisa ter coragem. Lançar precisa ter disposição. Precisa ter disposição no coração. Aleluia, para ouvir a ordem do Senhor dizendo: lança-te, lança as vossas redes para pescar. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele se quebrantou na presença de Jesus, porque o espanto se apoderou do seu coração e daqueles que com ele estavam. Porém o Senhor Jesus, ele tinha algo maior para Pedro. Pedro talvez não contasse com aquilo que Jesus haveria de fazer na sua vida a partir de então, porque Jesus deu uma ordem para ele pescar, mas após ele ter pescado tantos peixes e ter ficado assombrado com tudo aquilo, juntamente com Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, então Jesus disse a Simão: não temas, não tenhas medo, tranquilize o teu coração, tranquilize o teu coração. Eu não sei qual era o temor que estava tomando conta de Simão Pedro naquela manhã.
bem que ele nunca tinha visto o que acontecera. O seu coração se espantou. Talvez o que aconteça venha superar tudo aquilo que você já viu. Talvez o que aconteça em tua vida venha superar tudo aquilo que você já experimentou na sua jornada. E venha trazer até mesmo um certo espanto no seu coração. Porque Deus tem poder para fazer. Deus tem poder para fazer, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor faz muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais daquilo que pedimos. Se pedimos, Ele nos ouve. Mas e o que pensamos? Ele sonda também o nosso coração. Ele sabe do que você precisa aqui agora. Ele sabe do que você está necessitado aqui agora. Ele está ouvindo o que o teu coração está gritando, do que a tua alma está gemendo. Ele conhece muito bem. Aleluia. E disse Jesus a Simão: não temas. As palavras de Jesus é para trazer tranquilidade. É para trazer tranquilidade à sua alma. É para trazer paz ao seu coração. É para trazer descanso. A paz que Jesus pode trazer é uma paz que nenhum homem na face da terra pode te dar. Nada neste mundo pode te garantir. Mas a paz que Ele traz é uma paz insondável. É uma paz jamais explicada. Porque é uma paz que começa de dentro para fora. Glória a Deus. Disse Jesus a Simão: não temas, não tenhas medo, de agora em diante. Ou seja, a partir de hoje, Pedro, a partir deste acontecimento, a partir desta nova experiência, tu serás pescador de homens. Pescador de homens. Era algo que Pedro nunca tinha ouvido falar. Pescar peixe, Pedro conhecia muito bem. Mas ser pescador de homens, aquilo ele nunca tinha ouvido falar. Mas quem estava dizendo era Jesus de Nazaré. Quem estava falando com Simão era Jesus de Nazaré. Jamais Simão Pedro pensaria da obra que Jesus estava começando a realizar na vida de Pedro. Porque alguns dias atrás, Pedro, ele passou a conhecer Jesus mais de perto, a tanto que Jesus começou a frequentar a casa de Pedro em Cafarnaum. E Pedro viu que em sua casa Jesus curou a sua sogra, que estava febria, doente, estava infeccionada, mas Jesus curou ela. E aquela mulher voltou a ter disposição para o trabalho. Queridos, a enfermidade pode roubar muitas coisas da nossa vida, até mesmo o desejo de fazer mais. Mas Jesus está nesta casa e Ele tem poder para romper essas infecções espirituais existentes no coração de algumas pessoas, que está tirando essa disposição de trabalho, essa disposição de ação, essa disposição de fazer a obra do Senhor. Se tem algo rompendo a sua vida e o prazer de fazer para Jesus, Jesus Ele vai curar essa infecção espiritual. Ele vai tirar esta enfermidade em nome de Jesus Cristo, e você voltará a servir com alegria. Servir com alegria. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você pode não ter forças, mas você pode estar debilitado, debilitada, fisicamente, espiritualmente, para fazer algo para Deus.
Algo tem roubado o seu ânimo para fazer algo para Deus. Mas quando Jesus chega na casa, tudo se resolve. Tudo se resolve. Aleluia, porque Ele tem poder para te dar saúde, não somente física, mas principalmente saúde espiritual. Ele tem poder para isto. Pedro viu tudo aquilo. E agora, a ordem que Jesus está dando a Pedro, era uma ordem muito mais daquilo que Pedro esperava. Não tenhas medo, porque de agora em diante, a tua vida vai mudar, Pedro. A tua vida vai mudar. Você vai se tornar pescador de homens. Pedro conhecia toda a artimanha da pesca. Ele sabia quando lançar a rede e quando não lançar a rede. Mas em relação às pessoas, Pedro teria que ser tratado de dentro para fora, para que ele pudesse se relacionar com as pessoas e ter um bom relacionamento com elas. Jesus sabia que Pedro tinha um sangue explosivo. Pedro, o negócio dele era na espada. Resolver as questões com Pedro era na espada. Mas Jesus teria que trabalhar o seu interior durante os 3 anos que viria à frente, para que ele se tornasse um grande líder na obra do Senhor e dirigisse a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Jesus trabalhou na vida de Pedro. Jesus trabalha na vida de Pedro de uma forma espetacular. Espetacular. Jesus começa a mover os seus medos. Jesus começa a fazer com que Pedro venha vencer os seus maiores medos. Lembra de uma noite que Jesus ordena para eles: suba no barco, neste mesmo mar, e passe para outra banda do mar. E eles já estavam acostumados a ter a presença de Jesus com eles. Mas Jesus diz: eu vou ficar no monte e vocês passem para outra banda do mar, nós vamos nos encontrar lá. E eles subiram para o barco, foram obrigados a subir no barco e começaram a remar, a remar, a remar, a remar. E lá no meio do mar o vento se levantou contra aquela embarcação, a tempestade chegou do nada. E eles começaram a lutar contra aquelas ondas. E talvez diziam: era bom que o mestre estivesse conosco. Eles lutavam para ir adiante, mas parece que não tinha solução. O vento estava forte e eles não conseguiriam chegar do outro lado. Quando de repente, na calada da noite, pela madrugada, o vento forte, as ondas batendo no barco, Jesus vem sobre as águas ao encontro deles. Glória a Deus. Seria uma mais nova experiência para Pedro e todos que ali estavam. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus se aproxima daquela embarcação, eles começam a gritar de medo. Existia um pensamento nos pescadores daquela época, que se algum visse alguma assombração sobre o mar, a morte era certa. A morte era certa, era um provérbio, era um adágio que existia, e eles acreditavam nesses contos. Então começaram a gritar. Quando viam um vulto por cima das águas, diziam: um fantasma, agora nós vamos morrer. Mas Jesus abriu a sua boca mais uma vez e disse: não temas, não tenham medo, sou eu, não temais. Aleluia. Oh, irmãos, quando aquela voz soou sobre aquele mar bravio, o coração deles se aquietou.
porque Pedro, diz o evangelista Mateus, que Pedro foi ousado em dizer: então se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus disse: vem. E Pedro começa a andar por cima das águas, indo ao encontro de Jesus. Aleluia, oh glória a Deus. Pedro estava sendo tratado, Pedro estava sendo trabalhado pelo Senhor Jesus. Pedro estava sendo despertado em seu coração a fé gloriosa que ele já tinha dentro do seu coração. E essa experiência mudaria a vida de Pedro para sempre. Quando Pedro estava se aproximando do mestre, ele começa a afundar, porque ele viu que as ondas estavam fortes. E ele disse: socorre-me, Senhor. E Jesus estendeu as mãos para Pedro e o levou para a embarcação. Quando Jesus chegou no barco, o mar se fez bonança. Glória a Deus. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Toda esta crise é para que a glória de Deus se manifeste em sua vida. Todos esses problemas é para que nós venhamos reconhecer que existe uma necessidade de nos aproximarmos de Deus. Aleluia, Ele quer que cada um tenha a sua experiência com Ele. Ele quer que cada um contemple que Ele é poderoso para estender as mãos e prover tudo aquilo que você precisa. Eu tenho certeza que você é um daqueles que o chama de Senhor. Quantos tem Ele como Senhor na sua vida? Sabe por que Ele é Senhor? Porque Ele provê tudo na tua vida. Ele provê tudo em nossa vida. Glória a Deus. E porque Ele provê, Ele é o Senhor da nossa existência. Glória a Deus, Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele cuida da sua casa, da sua família, mesmo em tempos de crise, Ele está presente para te ajudar. Ele é o Senhor que provê todas as coisas. Ele proveu a bonança para os seus discípulos, Ele proveu a bonança, e nenhum dos seus discípulos ousou perguntar se era Ele. Nenhum dos seus discípulos, mas chegaram do outro lado, com uma calmaria, com uma tranquilidade. Pedro estava tendo experiências com o Senhor. A Bíblia diz que depois que Jesus disse: Pedro, tu serás pescador de homens, eles levaram os barcos para a terra e deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. A partir daquela nova experiência com o Senhor, eles tiveram que renunciar tudo aquilo que faziam parte da vida deles até então. Tudo aquilo que fazia parte da vida deles. Eles acreditaram em Jesus e, deixando os seus barcos, passaram a seguir a Cristo. Aleluia. O Senhor te convida hoje a segui-lo também. O Senhor te convida hoje a segui-lo também. Se você crer que Ele é poderoso para te dar aquilo que você precisa, para ouvir o clamor da sua alma nesta noite, glória a Deus. Deus tudo pode mudar, mas você precisa ouvir a voz do Senhor falando contigo. Ouvir a voz do Senhor falando ao teu coração. De nada adiantaria Jesus dizer para Pedro: lança-te ao mar alto. Aceite o desafio. Aceite o desafio. Talvez você esteja desacreditado, desacreditada, dentro do seu próprio lar, no seio da sua família, mas o Senhor pode mudar a história da tua vida para sempre.
O Senhor pode mudar a estrutura da sua casa para sempre. Se você ouvir a voz de Deus falando ao teu coração, através da sua palavra. Não temas, não temas, não tenhas medo. Existem muitas coisas que podem trazer o medo para o nosso coração. Muitas incertezas, muitas dúvidas, dificuldades no relacionamento, dificuldades em casa, dificuldades no trabalho, dificuldades consigo mesmo. Mas o Senhor, Ele tem poder para trabalhar a tua vida em conformidade com a sua palavra. E eu creio que Deus pode fazer muito mais por ti, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é a provisão que você precisa, Ele é tudo o que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Simão Pedro pegou uma quantidade grande de peixes, aleluia, até então ele não tinha nada, e agora os 2 barcos estão cheios de peixe, cheios. Os barcos querem ir a pique, de tão pesado que estão. Isto demonstra o agir de Deus na vida dele, o agir de Deus, a provisão de Deus, a saúde que tanto espera, a prosperidade que tanto necessitava, chegou na vida de Pedro com a sua família. Louvado seja Deus. E talvez possa ser hoje, esta noite, que aquilo que você mais precisa chegue para você. Se você crer na palavra de Deus, o Senhor tem poder para te abençoar, muito mais do que você espera, muito mais do que você ouve nesta noite, para a glória do Senhor, porque Deus te dá coragem. O Senhor tem poder para te dar coragem, para você ter com Ele novas experiências na sua vida, novas experiências na sua vida. Se você quer enfrentar novos desafios, o Senhor te dá coragem para enfrentá-los. O Senhor te dá coragem, porque a Bíblia revela no Salmo 107, que são exatamente aqueles que saem a navegar pelos grandes mares, saem com os barcos abarrotados de materiais, e Deus envia o vento para soprar forte, e as ondas crescem e batem na embarcação. Os homens daquele navio perdem a noção de direção, de equilíbrio, de norte na vida deles. Eles não sabem porque todas as possibilidades fogem. Eles não sabem que direção tomar. A Bíblia diz que uma hora eles estão no alto, mas outra hora eles estão nas profundezas dos mares. E quando estão nas profundezas, eles clamam ao Senhor. Eles clamam e o Senhor os ouve, aleluia. O Senhor os ouve. E quando o Senhor os ouve, eles clamando, então as águas se tornam em bonanças, em bonança. O mar se agita para trazer para nós novas experiências. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos louvar com o hino 578 novamente, para terminarmos este culto adorando a Deus. Adorando a Deus, no nome de Jesus Cristo. Vem aqui, irmão Elias. Glória a Deus. 578. E nós vamos encerrar este culto ouvindo a voz do Senhor dizendo: sossegai, sossegai, aleluia. Ele diz a nossa alma nesta noite: sossegai. Oh, glória a Jesus, aleluia, 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 aleluia. Se a igreja puder estar de pé, vamos louvar ao Senhor.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Abra sua boca para louvar ao Senhor. Abra o seu coração. Se você tiver vontade de levantar suas mãos para adorar, adore. Aleluia. Se tiver vontade de abrir a sua boca e gritar glória a Deus, grite. Aleluia. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se pestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar. Eleva o Senhor, Rei dos céus e mares, todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Mereço sentir, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar. Eleva o Senhor, Rei dos céus e mares, todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, e não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado
Quantos podem levantar suas mãos para o alto e adorar ao Senhor nesta noite? Oh, glória a Jesus! Aleluia! Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao aleluia, glórias. Semiraiacia, seraguriandia, sebanchorai. A ira dos homens as águas não podem apagar. Oh, glória, 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 glória a Deus. Os todos aleluia. Convosco estou para vos salvar. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. As ondas podem estar agitadas, mas o Senhor traz a tranquilidade para o teu coração, para a tua vida, para a tua alma. Aleluia. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando dentro da tua casa, no teu lar, com a tua família, mas o Senhor chega para trazer a paz. Aleluia. Ele chega para dizer: não temas. Aleluia, aleluia. Eu quero saber se tem alguém que precisa de oração. Nesta noite nós estaremos orando no encerramento deste culto. Quero orar por você. Aleluia. Não sei qual é o teu problema, a sua necessidade, mas o Senhor o conhece. Vem aqui à frente, nós vamos orar por ti no nome de Jesus. Aleluia. Independente do teu problema, da tua causa, da tua necessidade, oh glória, eu creio num Senhor poderoso que muda situações, seja em qual área da vida for. O Senhor entra com a providência para a glória do seu santo e glorioso nome. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar por essas pessoas em nome de Jesus e apresentar a Deus a sua necessidade no nome de Jesus Cristo. Deus é poderoso para acalmar o teu coração. Volte para a tua casa em paz nesta noite, crendo que o Senhor está te sustentando, está cuidando da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Hanchanaga Surya Kamanche de Kemahaya Chayoko Minaya Siya Debikia Sabla Kanchono ki Andepria Nabiaste Kidia Surya Kanchono Vadai Chayo Sugi Kantimidia Angadaya She Damidayaste Canto Namastaya Séria. Ah, meu Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós intercedemos, Senhor, em oração por essas vidas neste momento. Estão todos diante de Ti. Ouve o nosso clamor nesta noite. Ó Pai, Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa provisão. Ó meu Deus, traz a calmaria agora. Resolve os problemas. Tu sabes de tudo, Senhor. Tu conhece tudo. Até me caia sebria sai. De que o manchou na canda blesse andaia.
Debiki Joandiki Andarai, Seria Ramasturia, Diamando Coistemenderécia. Ah, Senhor, a tua mão estendida está para ajudar aqueles que em ti confiam, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todos os problemas sejam solucionados, que sejam restaurados a saúde, em nome de Jesus. Abre as portas que estão fechadas, glorifique o teu nome mais uma vez. Pai, nós cremos em ti, nós cremos em ti, nós cremos em ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqueles que podem levantar sua mão para o alto e glorificar a Cristo, glorifique a Cristo agora, glorifique ao Senhor agora, glorifique ao Senhor agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Shanamas Erabikanchora Gariasteria Shemaiosturi Kanjese Shamakaya Soria Chonamantuire Kayetsera Mahas. Receba a provisão de Deus sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus a provisão de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor. O presbítero irmão João vai dar a bênção apostólica a toda a igreja. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, no nome do Senhor. Terça-feira estamos de volta a esta casa, se o Senhor permitir. No nome de Jesus, contamos com a sua presença. Só os irmãos, com a paz do Senhor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe.